Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero começar a preparar o nosso coração para aquilo que nós vamos viver no próximo ano. Se eu fosse você, eu não perderia o culto da virada, que nós realmente viveremos um tempo extraordinário. Como aprender em Deus a viver um próximo ano. E eu quero começar a primeira parte dessa mensagem hoje, porque nós vivemos um ano incrível. Eu quero usar essa palavra porque ele foi incrível em todos os sentidos. Foram 365 dias de surpresas, foi um pacote, tudo que o ano podia dar, esse ano fez, Nós tivemos surpresas em todas as áreas, Esse ano nos surpreendeu em tudo. Eu me lembro que nós tínhamos feito uma reunião logo em janeiro, com toda a equipe de liderança, da igreja, e nós preparamos todas as coisas, e imaginamos, fizemos os projetos, estabelecemos datas, tantas coisas. E é interessante que nessa chuva que o Rafael falou de março, nós ficamos aqui até 3 e pouco da manhã, ajudando as pessoas ainda a chegar em casa. Outros dormiram até aqui na igreja, porque não conseguiram sair. Outros tiveram o carro inundado, outros tiveram a casa inundada, outros dormiram em postos. Foi uma madrugada interessante. Naquela noite nós não sabíamos o que ia acontecer. Nós tínhamos projetos para o ano todo. E me lembro que na terça-feira foi declarado lockdown, igrejas fechadas, shoppings fechados, tantas coisas fechadas, E todas as nossas projeções falharam. E esse ano assustou muita gente. Esse ano ele pegou muita gente de surpresa, Mas o ano ainda nem acabou. E uma velha pergunta já está por aí: como será o ano que vem? Quais as previsões econômicas, políticas? Quais as conspirações que estão sendo montadas por aí? Os adolescentes estão perguntando: mãe, ainda posso fazer a prova em casa? Eles gostaram disso, Alguns estão verdadeiramente perguntando: teremos empregos? Perguntam os pais preocupados, O vírus sofreu mutação, será que ele vai chegar no Brasil? Está todo mundo fazendo pergunta, O que dizem os gurus? E nós já estamos começando a ouvi-los. Devemos acreditar nos jornais. Será que o Vasco vai ficar na primeira divisão? Está todo mundo, O ano chegou, o ano nem chegou e está todo mundo apavorado, Deus me livre do São Paulo ser campeão, Nós estamos aqui com projeções terríveis, Mas todo mundo já está perguntando: como é que vai ser o ano? Sabe, meus irmãos, e não aceite nada menos do que toda a verdade. Amém? Nada menos que toda a verdade. E a Bíblia nos diz que o nosso mundo não é um lugar perfeito, nem retrata a humanidade como anjos de luz sem defeitos. Não há em nenhum lugar na Bíblia que diz que nós vamos viver numa ilha paradisíaca, que tudo vai dar certo, que nós não vamos passar por dificuldades, medos, que nós não vamos passar por preocupações. A Bíblia é um livro que trata da realidade da nossa vida. A Bíblia nos permite, de vez em quando, esmurrar a parede de medo, de desespero. A Bíblia nos permite molhar o chão com lágrimas. A Bíblia nos permite sermos pessoas reais. Não é bíblico encobrir nossos medos, nossos temores. Não é bíblico ocultá-los. E nem é sadio guardar para nós mesmos. Ficar suando, frio, mãos geladas, boca seca sozinho. Não. A Bíblia diz que nós vamos passar por circunstâncias difíceis nesse mundo. E eu não sei você, mas eu tenho que trabalhar muito o meu coração quanto às expectativas do futuro. Eu sou um homem que às vezes fico preocupado demais com os dias que ainda não chegaram. E quando nós ficamos preocupados demais com aquilo que ainda não chegou, o que não chegou pode atrapalhar como nós estamos vivendo hoje. Muitos perdem o caminho de tanta preocupação, E existe um problema sério quando nós estamos preocupados. É que a gente às vezes, quando fica preocupado, paralisa, e a gente acaba querendo depois sanar esse prejuízo correndo rápido demais. Então hoje, nós queremos aprender de Jesus como a gente precisa nos reorientar para viver esse tempo de Deus. Mas antes eu queria perguntar se você é parecido comigo. Você é uma daquelas pessoas que antecipa os problemas? Eles nem aconteceram, mas você já traz eles?
né? Tem umas duas aqui sorrindo aqui na frente, se entregando. Os problemas estão longe, você traz eles quase para a porta da casa, né? Você sofre pensando como é que eu vou conseguir pagar as contas? Como é que eu vou conseguir comer, beber, vestir? O que meu filho vai ser no futuro? O menino acabou de nascer, né? Você está carregando o menino no colo e já pediu qual faculdade que esse menino vai fazer? E eu estou te falando isso porque essa semana eu estou num tempo de decisão com a minha esposa. Esse rapaz aqui, próximo ano ele faz 18 anos, né? E com 18 anos a gente precisa deixar nossos filhos voarem. Amém? É difícil, mas eles precisam viver a vida que Jesus preparou para eles. Eles nasceram com propósito. E o Rafael, ele está numa vibe aí de música, e quer estudar música, e assim, a pressão social diz que ele tem que ser médico, outros dizem que ele tem que ser empresário, né? E essa semana eu comecei a ficar, ele perguntou: pai, eu posso ir na gravação de um amigo meu de música clássica lá em Recife? Eu digo: meu Deus, no mês do vestibular. E eu comecei logo, aí eu falei: Jesus, o Senhor me diz, o Senhor precisa acalmar meu coração. E o fruto desse tempo de devoção, e o fruto desse tempo de conversa com Deus, que acalmou meu coração ao ponto de eu comprar a passagem para ele ir, sem nem avisar a minha esposa. Eu falei: ó, bebê, já comprei a passagem, o Rafael vai. Ele vai com quem? Eu digo: só. Me empolguei, já comprei. E ela disse: você comprou por quê? Eu digo: porque Deus falou comigo. Ele falou para ele ir? Não, ele falou para me descansar. Ele falou para me descansar. E quando Jesus falou isso comigo, eu falei: Jesus, eu vou compartilhar isso com a igreja, né? Às vezes a gente não sabe como vai ser o futuro, mas eu quero te dizer que essa pergunta, como será o ano de 2021, essa angústia, Jesus previu ela, e eu quero compartilhar ela com você, porque você não pode ter medo do amanhã. E o nome da mensagem de hoje é: sem medo do amanhã. Deus está guardando a sua vida, Deus está guardando a sua família, os seus filhos. Se nasceu, tem projeto de Deus. E não importa quantas pessoas estão ouvindo nessa noite, você sairá desse lugar toneladas mais leves, porque vai acreditar no poder da graça de Deus. E quando Deus falou comigo, por que eu não devo ter medo do amanhã? Ele me levou lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E a gente lê tanto a Bíblia, mas de vez em quando a Bíblia começa a ler o nosso coração. Ela começa a nos dizer coisas que nós não imaginaríamos. E o primeiro versículo de Mateus capítulo 6, o primeiro versículo que eu leio, foi o versículo 25 de Mateus 6, diz assim: portanto lhes digo, não se preocupe com a própria vida. Meus irmãos, quando eu li esse texto, simplesmente uma revelação de Deus, uma presença do Espírito Santo veio sobre a minha vida. Não se preocupe com a sua própria vida. A gente poderia fechar a Bíblia agora e já meditar só nessa palavra de Jesus. Mas ele continua: quanto ao que você vai comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vai vestir, nem a vida é mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. E Jesus diz: observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, né, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não importa o tempo ou lugar, de vez em quando algo acontece e a nossa vida vira um caldeirão fervendo de emoções. E Jesus sabia que essa preocupação ia chegar.
e ela queria tomar as rédeas do nosso coração. E Jesus disse: não se preocupem. E é interessante que a palavra preocupação é ocupar-se antes. Preocupar é estar ocupado antes de você estar ocupado. E está provado cientificamente que 70% das suas preocupações não se materializam. Está provado cientificamente que 70% das coisas que você se preocupa pensando o que vai acontecer, não acontece. E quando nós não entendemos isso, quando nós vivemos esse momento de preocupação, nós vivemos uma projeção que machuca o nosso futuro. Porque é um futuro gerado a partir da tirania do momento. Tem muitas pessoas que estão tão preocupadas que elas não conseguem projetar, elas não conseguem viver bem. Elas estão debaixo de toneladas de pressões, né? Toda a nossa vida, quando as preocupações tomam os nossos pensamentos, se torna um movimento lento. Quantos de vocês sabiam que precisavam trabalhar naquele dia, sabiam que precisavam cumprir a meta daquele dia, mas por estar tão preocupados travaram? Quantos aqui já aconteceu isso? Levanta a mão. A gente trava. A gente fala: eu tinha que ter trabalhado hoje, mas eu estou tão preocupado que eu não consigo. Pois é, a gente dança a música que a gente ouve. Eu não sei qual é a música que você está ouvindo hoje, mas se for uma música de preocupação, eu quero te dizer que essa não é uma música boa de dançar. Agora, você já percebeu que existem pessoas no mesmo ambiente, passando pelas mesmas circunstâncias, que ouvem músicas diferentes? Que parece que eles estão dançando duas músicas diferentes. Tem gente que está super carregado no lugar, preocupado, e outros estão, sabe, na maior alegria do mundo, dizendo: não, vai dar tudo certo. Esse tipo de gente não te incomoda não. Não te incomoda não. Você está super preocupado, ele diz assim: não, pastor, vai dar tudo certo. Aí você fica assim, né? Vai dar tudo certo. Parece que pessoas ouvem uma música diferente, isso é verdade. E eu preciso confessar para você que eu preciso andar mais com essas pessoas, né? O modo como você está vivendo no momento vai determinar todas as suas ações para o futuro. O modo de como vemos o momento, forma ou deforma a nossa vida. Fale para a pessoa que está ao seu lado: como você vive hoje, forma ou deforma a nossa vida. Então a gente precisa sair dessa tirania do momento. E Jesus, nos ensinando isso, Ele diz que não tenham preocupações. E na versão Almeida Revisada Atualizada, ele traduziu preocupações como ansiedade. Ansiedade é uma forma deformada de como olhamos para o futuro, de como pensamos nas coisas que já vivemos. Ansiedade, ela tira a esperança do nosso dia a dia. E a gente não deve viver uma vida sem esperança. Nós não podemos temer o amanhã. Por quê? Porque Jesus disse: não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que vai comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que você vai vestir. Isso é uma expressão abrangente. A ideia do nosso Senhor, quando Ele disse isso, a forma de Jesus falar é dizendo assim: não se preocupe com a sua vida como um todo. Preste atenção. Não perca o que está acontecendo. E a grande pergunta é: o que está acontecendo que eu não estou vendo? É interessante que a preocupação nos impede de ver a providência de Deus em muitas coisas. Quantas vezes pessoas chegam desesperadas para conversar e de repente Deus abre uma janela de esperança, porque são coisas que nós não enxergamos, porque a gente só consegue enxergar as preocupações que nós temos, as coisas não resolvidas. E Jesus nos manda observar. É interessante que o versículo 25, a parte B, diz assim: observem as aves do céu. E a parte B do versículo 28 diz assim: vejam como crescem os lírios do campo. Agora presta atenção, olha para mim aqui. Tu imagina você chegado bombado de preocupação, e uma pessoa chega aqui, né? Eu chego assim: ei, Cálico, cara, eu estou muito preocupado. Aí o Cálico diz: pastor, senta aqui. Ele diz: olha para as aves do céu. Olha a florzinha. Eu digo: tu está doido, meu amigo? Eu estou morrendo de preocupação. Você manda eu olhar para as aves do céu e olhar a florzinha, né? Tu conseguiu imaginar assim, né?
Tu entendeu, Bia? Tu tá morrendo de preocupação. E a pessoa chega assim, eu tenho a solução para você. Senta aqui, olha a pomba. Olha a ervazinha do campo. É o que Jesus está mandando a gente fazer. E não é um exercício infantil. Pelo contrário, é um pensamento lógico. É um silogismo. Jesus quer que a gente nesse momento analise com a nossa cabeça o que Ele está dizendo. Ele diz assim lá em Mateus 6,30, se Deus veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã não existe mais, é tocado fogo nela, o que fará com vocês? Se Jesus está pedindo para você pensar logicamente, pense comigo agora, se Deus cuida da erva do campo, não vai cuidar de você? Jesus está dizendo assim, olhe lá o pardalzinho, eu cuido do pardalzinho, você é mais valioso que o pardal. Então que tipo de preocupação você acha que eu tenho contigo? Jesus está nos mandando entender como Ele trata de nós, como Ele cuida de nós. Será que estamos realmente concluindo as coisas corretas? Porque tem gente que faz o silogismo errado, né? Silogismo é quando você tem uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão. Uma vez eu estava na faculdade e um aluno deu um silogismo para mim que eu achei muito interessante. Ele disse, pastor, ele disse assim, professor, eu tenho um silogismo para o senhor. Ele disse, qual? Deus ajuda quem cedo madruga. Eu digo, é verdade. Ele disse, não, eu preciso concluir. Quem cedo madruga, dorme à tarde. Quem dorme à tarde, não dorme à noite. E quem dorme à noite, vai para a balada. A conclusão, Deus ajuda quem vai para a balada. Eu falei, você está muito errado. Né? Não é assim que a coisa funciona, né? Então a gente precisa fazer o silogismo correto. E qual é a premissa maior aqui? É que Deus cuida dos passarinhos e das ervas do campo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Qual é a premissa menor? Nós valemos mais do que eles. E qual é a conclusão? Qual é o tipo de cuidado que Deus tem conosco então? É maior. Deus cuida de nós de uma forma extraordinária. E a gente precisa entender e começar a assimilar isso e começar a inibir a força da preocupação, medo do amanhã em nossos corações. Porque isso não vai levar a lugar nenhum. O versículo 27 diz assim, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Na verdade, a lógica é verdadeiramente essa. É ilógico você se preocupar com algo que ainda não aconteceu. A lógica é você olhar realmente como Deus cuida de nós, dia após dia. Porque a preocupação, ela esvazia o amanhã de significado. Na verdade, a preocupação esvazia o hoje da sua força. O versículo 34 diz assim, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Nós perdemos a nossa alegria hoje por causa do medo do amanhã. A verdade, meus irmãos, é que nós não administramos o amanhã. Você não sabe o que vai acontecer. Você pode ser uma pessoa muito organizada, mas nós temos que viver bem hoje e acreditar que o amanhã é por conta de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amanhã. Diga amém. A pessoa com excesso de preocupação sofre muito mais. Ela sofre muito mais por quê? Porque ela sofre por 70% de coisas que não vão acontecer. Ela gasta sua força em 70% de coisas que não vão acontecer. E ela sofre mais por quê? Porque ela sofre antes, e se algo acontecer amanhã, ela sofre de novo. Ela sofre 2 vezes pela mesma coisa que aconteceu. Então a preocupação, ela vai completamente tirar suas forças. E Jesus está dizendo assim, não se preocupe, pare de temer o amanhã. Jesus nos ensina que em momentos como este que nós estamos vivendo hoje, momentos de imprecisão, momentos hoje onde todos os diagnósticos podem falhar, momentos hoje onde todas as declarações de futuro podem ser equivocadas, momentos hoje que nós não entendemos o que está acontecendo. Nós não temos que ficar preocupados em nome de Jesus. Eu estou falando para a minha alma e para a sua agora. Nós temos que olhar para Jesus, aumentar os nossos olhos, erguer a nossa cabeça e acreditar que Ele está no futuro. Confiar que Deus está cuidando de nós. Isso é muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Se a gente cavar nesse texto, porque a Bíblia ela é mais profunda do que larga. Se nós cavarmos nesse texto,
Você vai encontrar lá uma frase no meio do versículo 32 que diz assim: o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Se Ele sabe o que vocês precisam, né? Deixa eu te falar uma coisa, você não decidiu nascer. Você não escolheu nascer. A vida é um dom de Deus. Deus nos deu a vida. Agora pensa comigo, nenhum homem resolve vir ao mundo. Agora, se Deus lhe deu a vida, você acha que Ele negaria as condições de você vivê-la? Se Deus lhe deu a vida, você acha que Ele negaria as condições para você vivê-la? Deus, Ele está dizendo: eu te criei. Você não é uma sopa cósmica, uma lava que evoluiu. Você não é um misturado de aminoácidos que chegou aqui. Não, você não é um macaco que começou a contar. Você foi criação de Deus, de cabo a rabo, do começo ao fim. Você é completamente estruturado pela voz do Altíssimo. Se Deus te criou, se Ele permitiu que você nascesse, Ele por acaso te inibiria e de estar com as condições para você sobreviver? Deus nos manda ser inteligentes nesse tempo e raciocinarmos segundo o critério que Ele nos dá. Em outras palavras, Ele te criou e as condições para você viver estão aqui. Quantos podem acreditar nisso? Diga amém. Ou seja, trabalhe muito, estude muito, capacite-se, faça as coisas que Deus mandou o homem fazer, a humanidade fazer, que é arar, preparar a terra e plantar. Agora o colher, o crescer é responsabilidade dele. Viva o dia de hoje. Não está dentro da obrigação humana, não está dentro da capacitação humana cuidar do futuro. Jesus está dizendo: agora eu lhe dei condição para viver. Não fique preocupado com amanhã. Viva hoje. Coloque suas forças hoje. Será que nós confiamos nisso? Por que eu não posso ter medo do amanhã? Olha, Romanos 8:32. Coloca para mim aí, por favor. Esse texto saltou aos meus olhos ontem pela manhã. Eu não posso ter preocupação com amanhã, porque aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Sabe quem pode o mais, pode o menos. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo: olha, Deus mandou o filho dele para morrer naquela cruz, para vocês viverem a vida dele aqui na terra. Você acha que ele vai lhes privar das condições de vocês viverem? Se Ele deu tanto, você acha agora que Ele não vai dar o que vocês precisam? Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que vocês acham? É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Será que Deus não está do nosso lado? Ele assumiu a maior crise da humanidade, que foi o pecado, e Jesus Cristo morreu naquela cruz por nós. Você acha que Ele não estará conosco para nos abençoar em outras coisas? Essa é a palavra de Deus. Mas eu preciso confessar algo para você agora. Confiar não é fácil. Confiar não é fácil e até mesmo é assustador. Alguns anos atrás, enquanto eu fazia o nosso culto doméstico, e o tema do nosso culto era confiança, era fé. Eu peguei os meus filhos, coloquei eles em cima da cama e botei eles retinhos assim, e falei: pode cair durinho para trás que o papai pega. Rafael ficou firme, caiu, eu peguei. Gustavo virou assim, deu uma olhadinha ainda para ver se o papai estava mesmo ali, pulou. Mas o Leonardo não. Léo era novinho, bebezinho. E eu falava: Léo, vai. E ele fazia assim, ó. E teve uma hora que ele falou assim: agora eu vou, pai, agora eu vou, pai. Todo mundo torcendo, ele aí botava o pé no chão. E ele não conseguia. E eu falava para ele: confia, meu filho, confia. Mas a primeira vez que você se entrega completamente em confiança não é fácil. E demorou 5 minutos ali eu ministrando no coração do meu filho: o teu pai está aqui, o chão não vai, eu vou te segurar, papai está aqui, eu estou cuidando do chão.
uma hora ele se lançou. E quando ele conseguiu uma vez, aí ele falou: eu quero ir de novo, pai. Sabe por quê? Porque confiar é um exercício que você tem que fazer diariamente. Confiança não nasce de uma hora para outra. Ela é um músculo espiritual que você vai precisar praticar. E é interessante isso, porque, veja bem, meus irmãos, a gente precisa de toda a verdade. O que a Bíblia não está dizendo? O que Jesus não está dizendo? Ele não está dizendo: pare de se preocupar, porque tudo é imaginação sua. Ele não está dizendo isso. A Bíblia não está dizendo que para você parar de se preocupar, isso é falta de fé. Não, não é isso. A Bíblia não está dizendo: pare de se preocupar, porque isso nem vai acontecer. Não, às vezes acontece. A Bíblia nem diz como, espero que você não tenha um psicólogo assim: pare de se preocupar, isso não resolve nada. A Bíblia nem diz isso. Sabe por que a Bíblia não diz isso? Porque se você chegar para mim e falar assim: pastor, pare de se preocupar, eu vou dizer obrigado, mas a preocupação ainda está aqui dentro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que existe uma preocupação moderada que a gente precisa ter. A Bíblia diz que a gente não precisa ficar perturbado com as preocupações. E é interessante que a linguagem original bíblica do texto reporta uma expressão, a preocupação reporta uma expressão de alguém que está olhando para duas direções. É quando Jesus diz: não fiquem preocupados, é como se o texto estivesse dizendo: pare de olhar em duas direções, preste atenção no que você precisa viver agora. E uma das palavras mais fortes é: olha, os gentios vivem assim, mas vocês têm um pai. Será que esse pai não vai cuidar de vocês? Aqueles que não acreditam em Deus, olha para mim aqui, eles vão precisar fazer tudo para conseguir o seu futuro. Aqueles que não acreditam em Deus, realmente eles vão ter que colocar a pressão de toda a sua existência sobre isso. Mas o que Jesus quer é que a gente tenha uma preocupação segundo a palavra de Deus. Até porque a Bíblia cita que você não pode ficar sem fazer nada, né? Uma coisa é ter uma preocupação sadia e preventiva. A outra é ser esmagado pelo peso da ansiedade de uma vida inteira. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro, diz assim: lance seus cuidados para Deus, né? E a palavra preocupação ou ansiedade lá em Pedro é cuidado. Ou seja, lance seus cuidados, que Deus cuidará dos seus cuidados. Isso é legal demais. A gente não consegue cuidar de todos os nossos cuidados, né? Você consegue acreditar? Olha para a pessoa que está do seu lado. Você consegue acreditar que Deus trabalha dessa maneira? Pergunta para ele, que Ele cuida de nós. Fala assim: você acredita que Deus cuida de nós? Sabe, o Leonardo, ele acreditava que eu era o pai dele, mas ele não acreditava que eu poderia segurá-lo enquanto ele caía. Ele precisou ter um relacionamento comigo ali. Mas depois que o Leonardo acreditou, ele se lançou. Você consegue acreditar que é trabalho de Deus cuidar das coisas que você não pode cuidar? Você acredita que Deus se importa com a sua saúde? Você acredita que Deus se importa com a sua falência? Você acredita que Deus se importa com a sua família? Você acredita que Deus se importa com você? Nós já nos convertemos ao Deus que cuida de nós? Ou ainda a gente tem que cuidar de tudo? Ao mesmo tempo que Jesus diz assim: pare de se preocupar com a sua vida, Ele não está dizendo para você tomar isso literalmente. Porque tem gente, né, que vive a irresponsabilidade dessa palavra. Na história da igreja, né, muita gente levou esse versículo ao pé da letra e não se preocupou com mais nada. Sabe aquela pessoa que diz assim: eu vou viver pela fé? Irmãos, ninguém vive pela fé, a gente pensando do jeito que a gente quer. A gente vive pela fé. Viver pela fé é acreditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: não se preocupe com o amanhã, não se preocupe com as coisas que virão, não se preocupe com o futuro. Mas ela manda você se preocupar. Até porque a palavra de Deus diz: para você estar com a formiga, ó preguiçoso, né? O apóstolo Paulo, num dia que ele estava bem legal, não tinha tomado o remédio dele, ele falou assim: quem não trabalha não come. A Bíblia é sensata. E na história da igreja, muitos pegaram esse versículo ao pé da letra e vivem uma vida irresponsável. Deus não está te chamando para você não fazer nada.
E não pode ser uma atitude escapista. É verdade, o pastor pregou, eu não preciso me preocupar com nada, mulher. Eu vou ficar aqui em casa e Deus vai fazer tudo, aleluia. Não, ele falou assim, Jesus disse assim, observe as aves do céu. As aves do céu não estão empoleiradas nas árvores, esperando a comida chegar. Elas estão voando, aleluia, meus irmãos. Elas estão correndo, elas estão fazendo o que elas precisam fazer. Na verdade, elas estão fazendo aquilo que elas nasceram para fazer. Elas estão atrás do seu sustento. Jesus está falando para nós não sermos irresponsáveis, deixando tudo para Deus. E nem sermos autossuficientes, pegando tudo para nós. Cuidado com esse equívoco. Não, eu sou maduro demais para pensar dessa maneira, pastor. Eu preciso resolver todos os meus problemas. Aliás, Jesus já tem problema demais para ele. Não. Não é assim que nós vivemos. Se você vive assim, você está sobrecarregado. E é interessante que o outro equívoco ainda é pior, né? Eu vou lançar sobre Jesus todas as minhas preocupações. Inclusive, vou lançar sobre ele todas as minhas dívidas. Aleluia. E ele pagará todas até o ano de 2021. Aleluia. Não, irmão, você não resolveu um problema. Você criou um problema para alguém agora que você não pagou. A vida que Jesus quer para nós é uma vida coerente, segundo a palavra de Deus. Esse versículo é um versículo para gente que está entendendo. Não é para gente preguiçosa. O que Jesus está dizendo é: ei, você que é pai de família, presta atenção. Trabalhe o dia todo. Faça o seu melhor. E se alguma coisa deu errado no dia, que foi além das suas forças, volte para casa, ainda assim, confiando que eu estou com você. Essa é a palavra de Deus. Ei, dê o seu melhor agora. Viva o seu melhor hoje. E amanhã eu cuido de vocês. Basta para cada dia o seu mal. Você não trabalha para entender tudo que vai acontecer daqui a um mês, não. Não é bíblico você perguntar como será o ano de 2021. É bíblico você pensar assim: como eu vou viver hoje e agora. A Bíblia quer nos ensinar a viver segundo as nossas capacidades. Jesus aqui está propondo para mim e para você uma transferência de peso. Faça a sua parte, que eu faço a minha. Trabalhe, voe como um passarinho. Procure, seja diligente. Agora as outras coisas cuido eu. Quando você chegar em casa, durma, porque eu estou trabalhando. É essa a forma como nós devemos encarar o mundo. Jesus quer uma transferência de peso. Deixa eu te explicar uma coisa. Em tudo que nós fizemos aqui, teve algo que nós falhamos na nossa construção. Nós não prevemos a quantidade de energia que os nossos 2 prédios iriam exigir do nosso quarteirão. Se os nossos 2 prédios ligarem ao mesmo tempo, os transformadores aqui pifam. Nós fizemos isso no primeiro dia que nós estávamos testando aqui. A rede caiu toda, queimou um monte de coisa aí. E aí nós fomos conversar com o pessoal da Equatorial. Eles disseram assim: olha, pastor, aqui precisa disso. E nós tivemos que comprar um transformador. Nós tivemos que entender que os transformadores que tem aqui na localidade não suportam o nosso prédio. Então nós tivemos que agregar a ele uma outra força, para que nós estivéssemos aqui hoje. É a mesma coisa, você não suporta cuidar de todo o ano que vem. Não dá conta você ficar preocupado com o ano todo. Você não nasceu para ter uma preocupação tão extensa. A Bíblia diz: não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus aqui está tratando o amanhã como se fosse uma personalidade. Jesus está dizendo assim: é para você parar de conversar com esse amanhã. Pare de sofrer por causa dessas exigências dele. Nós gastamos energia demais com o amanhã e nós não nos tornamos eficientes agora. Irmãos, você pode até não acreditar nisso, você pode até ter sido domado pela doutrina desse mundo, você pode até ter sido preparado para ser uma pessoa previdente a longo prazo. Eu não estou te falando para você parar de pagar a sua aposentadoria, a sua previdência. Eu não estou dizendo parando para você cuidar do seu futuro, não. O que eu estou te dizendo é que se você absolver todas as preocupações da nossa vida, hoje, amanhã e depois, como será o ano que vem? Você vai dar um curto.
estão aqui hoje, que tem tempo que não dormem bem. Como será o ano de 2021? Jesus está dizendo, não se preocupe com amanhã. Existe uma cota diária de problemas na vida. E olha, para os que me conhecem há mais de 5 anos, sabe o quanto essa palavra confronta o meu ser. Mas nós precisamos nos render àquele que aguenta tomar conta do nosso futuro. Sabe, não se transporte para o ontem, porque já passou. E nem se transporte para o futuro, porque ainda não chegou. Muitos estão esmagados por tentarem insistir em cuidar dessas duas coisas. Confesso para você que dá muito trabalho para a nossa alma esperar algumas perguntas que a gente faz para Deus. Deus, o que vai ser do nosso futuro? Eita, meu Deus do céu. O que o Senhor quer que eu faça, Jesus? Qual é a missão que o Senhor tem para mim, para 2021? Pare de antecipar o território que é de Deus. Viva o agora. Eu posso ouvir um amém? Viva um dia após o outro. Acorde amanhã e fale assim: oh Jesus, um novo dia começou. Eu sei que eu terei minha cota de problemas e preocupações diárias, mas que tua graça venha sobre a minha vida. Mande a provisão para essas próximas horas. Se você fizer isso todo dia, o dia inteiro, se você fizer isso todo dia, o dia inteiro, eu te garanto que quando passar 365 anos, você vai dizer: cara, que ano que foi providencial. O problema é que a gente já está preocupado. Daqui a 3 semanas a gente já está em 2025. A gente já está fazendo plano. A gente já está, a gente já não sabe o que vai ser, A gente pega tanta coisa lá da frente. E Jesus está dizendo: ei, acredite no hoje. Eu sei que é difícil. Coloca para mim aí Hebreus 13, versículo 8. É 8 ou é 9? Isso, 8. Meus irmãos, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você pode ler isso em voz alta, por favor? Jesus Cristo. É muito simples a conta. O que Ele foi ontem, Ele é hoje. E você sabe que Ele é o mesmo que foi ontem, porque ontem já passou. Então, o amanhã não pode ser uma preocupação sua, porque Ele vai ser o mesmo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A conta é fácil. A conta é fácil. Não se preocupe com o amanhã, porque ontem Ele foi o mesmo que Ele está sendo hoje. Ele não vai mudar, Ele cuida de você diariamente. Nós precisamos abraçar a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos acreditar que se Ele cuida de ervas e cuida de pardais, Ele cuida de nós. Nós precisamos crer que o Deus que cuidou de mim ontem e eu sobrevivi, eu estou aqui, é o Deus que cuida de mim hoje e amanhã não é um dia de eu ter medo. Você acorda amanhã sabendo que Deus está cuidando de você. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, eu me ajudando. É mensagem de autoajuda, a gente precisa dele. A gente precisa dele. Lembre-se, você está conversando com um homem que é super preocupado, que é um homem que gosta das coisas tudo no lugar. Eu até medi aqui a distância dos 2 retornos para ficar igualzinho hoje na hora do culto. E nem está igualzinho. Aqui, ó. Aí, ó. Eu tenho um toque, irmãos. Aí, ó. Agora sim, eu estou tranquilo. Os meninos sabem, quando falta uma coisa eu falo, eu presto atenção em tudo tem que estar no lugar certo. Mas meus irmãos, deixa eu te dizer, a gente aguenta isso um dia, mas não aguenta pensar nisso a vida toda. Vai dar um pane em você. Você não nasceu para isso. Por que eu não devo temer o amanhã? Bota aí o Salmo 90, 12, por favor. É um dos textos mais incríveis que eu estou aprendendo. Irmão, eu descobri que eu não sei ler a Bíblia, estou descobrindo agora. O Salmo 90, 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, porque o nosso coração, para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina a contar o que, meus irmãos? Ano? Dias.
A gente não devia fazer nem aniversário, a gente devia fazer dia-versário. Nosso ano foi tão bom, mas é tão complicado você dizer que foi um ano bom. É tanta coisa que aconteceu nesse ano. Não, meus irmãos, a Bíblia diz, olha, conta dia após dia. Viva um dia de cada vez. Olha, eu me sinto até leve. É só um dia, Jesus. Não dá assim uma alegria. Eu só preciso sobreviver amanhã. Eu só preciso viver amanhã. Eu só preciso confiar amanhã. Aí quando você acordar de novo, você vai vivendo um tempo gostoso, leve. Jesus Cristo nos libertou para a gente ser livres, né? Olha para mim. Resista um dia. Lute um dia. Vencemos um dia de cada vez. O que Jesus está dizendo? Quer abraçar é agora. Quer falar é agora. Quer amar é agora. Quer abençoar é agora. Quer resolver é agora. Não deixe o sol se pôr quando você tiver com um problema para resolver com a sua esposa, com os seus filhos. Resolva agora. Pastor, eu tenho uma dificuldade, tenho uma tentação na minha vida que eu não consigo resistir. É porque você está tentando resistir um ano. Resista só um dia. Aí quando você dormir, zera a conta e começa de novo. Tem gente que faz a continha. Estou há 15 dias sem. Não, isso não é de Deus, irmãos. De Deus é, estou hoje sem. Amém? Sem fazer isso. Aí amanhã você zera de novo. Estou hoje sem fazer isso. A nossa disciplina, ela precisa ser todos os dias, a partir do momento que a gente acorda. Certa vez um grande empresário, procurou Madre Teresa de Calcutá. Eu li em algum livro que ele foi até a casa dos moribundos, lá na cidade de Calcutá, na Índia, e foi conversar com a Teresa de Calcutá. E ele chegou para ela e falou assim: a senhora pode orar por mim? Ela disse, claro. E aquele grande empresário perguntou assim: eu queria que a senhora orasse para que eu tivesse clareza sobre o que fazer, que eu tivesse extrema convicção que eu estou no caminho certo. Aí ela respondeu para ele assim: eu não sei orar por isso não, moço. Ele disse: não, mas a senhora parece que sempre está sabendo o que fazer. O que a senhora está fazendo está tocando o mundo inteiro. Ela disse: eu nunca pedi a Deus clareza, eu só pedi a Deus confiança em um dia. Eu só pedi a Deus para que eu consiga vencer um dia. Eu só pedi a Deus para que eu tenha fé para vencer um dia. A vida da gente precisa ser assim. A fé que traz vida é aquela que você acredita que Deus existe. Mas a fé que transborda no sobrenatural de Deus é aquela que acredita que Deus está cuidando de você. Meu filho acreditava que eu sou o pai dele e que eu o amava. Mas só depois que eu conversei com ele, só depois que nós estabelecemos as responsabilidades, eu digo: você se lança e eu te pego. Foi então que ele teve coragem de ter confiança no seu pai. O cristianismo, ele não é uma mensagem que você acredita apenas. Ele é uma vida que você experimenta. E a gente precisa viver essa vida que Deus tem para nós. 2021 está chegando. Como ele será? Ele será um dia de cada vez. Você vai acordar, fica em pé no seu lugar. Você vai acordar com a faca nos dentes. Amém? E vai fazer o que você tem que fazer naquele dia. Se você é professor, vai dar a melhor aula. Se você é empresário, vai viver o seu melhor dia. Se você é um trabalhador, você vai cumprir todas as suas obrigações. Se você estuda, estuda para valer. Mas por um dia. Há aqueles que estão com extremo estresse sobre como será 2021. Você precisa aprender a deixar esse estresse aqui hoje, esse peso aqui hoje. Porque eu quero te dizer, Ele já está lá. Deus já está lá. Existe um salmo que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me faz dormir seguro. Você sabe qual é uma coisa mais incrível desse salmo?
é que o pai de Davi, que compôs esse salmo, o pai de Davi, Salomão, ele sempre viveu com os reis. Ele sempre viveu com os nobres, num palácio, e sempre teve guardiões no seu quarto. Mas a Bíblia diz que Davi, quando compôs esse salmo, ele estava em plena perseguição. E ele diz: em paz me deito e logo pego no sono. Existe uma possibilidade de você dormir, mesmo quando tudo que acontece lá fora não é bom. E o desejo de Jesus é que você acredite que o seu trabalho, o seu esforço não é em vão. Não se preocupe com a sua vida. Faça o seu melhor. Amanhã é uma segunda-feira, né? Olha que beleza. Você vai acordar de manhã e vai dizer assim: e aí, Jesus, o que nós temos para hoje? Eu já sei que tem problema para resolver, Jesus, mas me capacita e me dá a dose de graça para esse dia. Meus irmãos, essa é a vida que Deus tem para nós. Sabe, a preocupação com amanhã não pode tirar o sorriso do nosso rosto. A preocupação da manhã não pode ser um sinistro no nosso coração. Sabe, a vibe de Deus é leve, o caminho de Jesus é suave. A gente vai ter dificuldade? Vai, mas a graça dele é maior do que a vida.